Olá, pessoal! Então, na nossa aula de hoje, a gente vai resolver alguns probleminhas usando as funções que a gente acabou de aprender. Alguns deles, aliás, a maioria deles, não precisa, o problema ele não envolve a construção do gráfico. Ele envolve só as contas que a gente fazia para construir o gráfico. Então, eu vou mostrar para vocês agora como a gente usa a função para resolver alguns desses problemas, tá? Então prestem bastante atenção, que como vocês já sabem, quando chega nos probleminhas, a parte difícil dos probleminhas é justamente a interpretação. Então, prestem bastante atenção na leitura para vocês entenderem a ideia do problema, tá? Para aí sim tentar procurar uma solução para ele. Então, vamos ver. Primeiro probleminha. Uma escola de natação cobra R$ 100 de matrícula e R$ 80 de mensalidade para o uso da piscina 2 vezes por semana. Então, reparem, né, na escola de natação você tem que começar pagando a matrícula, que é R$ 100, e depois você tem que pagar R$ 80 por mês para conseguir ter 2 aulas por semana. Represente a função na forma algébrica entre os valores total, que está chamando aqui de V, pago pelo usuário, e o número de meses que o usuário vai pagar essa aula de natação. Tá? Então, a fórmula ficaria V do número de vezes, então esse V seria o valor total que ele vai pagar, e esse N seria o número de meses que ele vai ficar matriculado. Então, ele vai pagar R$ 100 logo de cara de matrícula. Esses R$ 100 nem retorna em um mês de mensalidade nem nada. É R$ 100 que você pagou de mensalidade, de matrícula. Mais R$ 80 por cada mês que essa pessoa ficar matriculada. Então, por exemplo, se a pessoa ficar um mês matriculada, ela vai pagar R$ 100 que foi da matrícula, mais 80 que foi do primeiro mês que ela do mês que ela ficou. Ficaria R$ 180. Se ela ficar matriculada por 2 meses, ela vai pagar 80 mais 80, que é dos meses, 160, mais 100, que é da matrícula, R$ 260. E assim por diante. Se ela ficar matriculada 10 meses, ela vai pagar R$ 800 de mensalidade no total e mais R$ 100 que era da matrícula, R$ 900. Tá bom? Então, esse exercício aqui, ele pede somente a função, ou seja, a lei de formação. A função é essa aqui, ó, V de N, ou seja, o valor total que está relacionado ao número de meses que a pessoa ficar matriculada, vai ser igual a R$ 100 de mensalidade, mais R$ 100 de matrícula, desculpa, mais R$ 80 por cada mês que ela ficar matriculada, tá bom? Então, é assim que funciona esse tipo de exercício que pede só para escrever a função, ok? Ô, Pro, mas não tem nem que fazer a função? Não, esse exercício não pediu. Ele só pediu para representar a função na forma algébrica, só isso, tá? Pode ser que um exercício desse peça também para construir o gráfico? Pode, mas nesse caso aqui não, só pediu a função, tá? Nesse exemplo que a propôs aqui no vídeo. Segundo exercício. O movimento de um projétil lançado para cima verticalmente é descrito pela equação ou pela função y é igual menos 40x² mais 200x.
Como tem um x ao quadrado aqui, ó, já deu para perceber que essa função aqui é uma função quadrática, tá? Onde y é a altura em metros atingida pelo projétil e x alguns segundos após o lançamento. Então, prestem atenção. O que esse exercício está querendo? Ele está querendo saber, depois que você lançou alguma coisa, vamos supor, lancei uma pedra. Eu lancei uma pedra e eu já sei que essa pedra ela vai subir e depois essa pedra vai chegar numa altura e vai começar a descer. É uma função quadrática, então o desenho que essa pedra vai fazer é justamente esse aqui, ó, de uma parábola, subiu, desceu. E ele diz que y é a altura em metros até onde essa pedra consegue chegar. E x seria o total de segundos que ela levaria para chegar até determinado lugar. Então, por exemplo, depois de 1 segundo a pedra está aqui, depois de 2 segundos a pedra está aqui, depois de 3 segundos a pedra está aqui, depois de 4 segundos a pedra está aqui. Aí olha o que o exercício quer saber. Qual é a altura máxima atingida e o tempo em que esse projétil permanece no ar? Ou seja, o tempo que ele fica da hora que ele saiu daqui até a hora que ele voltou para o chão de novo. Então, qual é o tempo que essa pedra, por exemplo, saiu daqui, deu a volta e voltou? Então, já dá para ver que é uma função quadrática. É uma função quadrática onde o y, onde o marido é a altura até onde essa pedra chega, e a esposa, o x, são os segundos que ela leva para chegar até determinados lugares, tá? Então, tem aqui algumas alternativas, mas a gente precisa primeiro fazer a conta. Então, reparem no movimento que a pedra fez, que a Pro fez aqui anteriormente, ó. A pedra foi lançada daqui, ela deu a volta lá em cima, chegou uma hora que ela parou de subir e começou a descer. Então, ela fez esse movimento aqui, ó, de parábola, tá? Se ela fez esse movimento de parábola e eu quero descobrir onde foi a altura máxima que ela chegou, então o que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular o vértice da função. É lá em cima, ó, a altura máxima, qual é o máximo que essa pedra conseguiu chegar, que esse projétil conseguiu chegar. Então, eu vou ter que calcular o vértice dessa função. Lá em cima, qual é o máximo qual é o valor do y, o máximo que ela chegou, o máximo da altura. Então, para calcular essa altura máxima, para calcular o y do vértice, a gente vai precisar do delta, lembra? Na fórmula do y, precisa do delta. Então, a gente vai começar calculando o delta. Então, o A é o menos 40, o B é o 200 e o C é o 0, porque ele não está na equação. Então, calcula a fórmula do delta, mesma fórmula do delta do Bhaskara, mas só a parte do delta, lembram? Vai ficar 40 ao quadrado, vai ficar 200 ao quadrado menos 4 vezes o A, que vale menos 40, e vezes o C, que vale 0. Então, vai ficar 200 ao quadrado, que 200 ao quadrado vai dar 40.000. E menos 4 vezes menos 40 vezes 0 vai dar 0. Então, o valor do delta vai ser igual a 40.000 e só, tá? Agora que a gente já descobriu o Bhaskara, agora a gente vai só usar a fórmula do y do vértice.
Ô, Pro, mas você não vai calcular o x do vértice? Sim, a gente vai acabar tendo que calcular o x do vértice porque ele quer saber também quantos segundos ele permanece no ar. Então, a gente vai acabar tendo que calcular o x do vértice. Mas, por enquanto, a gente pode começar com a primeira pergunta, que é a altura máxima atingida, tá? Então, a altura máxima, eu vou ter que encontrar o y do vértice, porque ele diz que o y é a altura. Então, a fórmula do y do vértice é menos delta sobre 4 vezes a. O delta, a gente acabou de ver que deu 40.000, então vai ficar 40.000 sobre 4 vezes menos 40. Lembrando que tinha um menos aqui na fórmula, então fica menos 40.000 sobre 4 vezes menos 40. Fazendo a regra de 3 e simplificando o máximo que dá, ou fazendo a regra de 3 não, fazendo a regra de sinais aqui, e simplificando o máximo que dá, a gente chega no 1.000 sobre 4. Ainda daria para simplificar mais, que é dividindo por 4 em cima e embaixo. Quando a gente divide por 4 em cima e embaixo, a gente chega no valor de 250 metros. Isso significa que a altura máxima que essa pedra, que esse projétil consegue chegar é 250 metros, tá? Então, nós já descobrimos o valor do y do vértice, já respondemos a primeira pergunta, a altura máxima, 250. Então, reparem, ó, se a altura máxima é 250, já eliminamos a alternativa A, que essa não vai poder ser. Já eliminamos a alternativa E, porque essa também não vai conseguir ser. Sobrou para a gente a alternativa B, que está dizendo 250 metros e 0 segundos. Gente, será que é possível 0 segundos a pedra sair do chão e voltar para o chão de novo? Subir 250 metros e voltar para o chão? Então, esse aqui tá meio impossível. 200 segundos também não é um tempo assim tão normal da gente dizer. Então, vamos calcular para ver quanto tempo ela permanece no ar, para a gente ver qual das alternativas é a certa. Mas, antes de fazer o cálculo, já dá para perceber aqui que essa letra B está bem estranha e que a letra D também está meio suspeita. Não é impossível levar 200 segundos, não é isso. Mas ela está um pouco complicada para uma pedra, para um projétil subir tão devagar e conseguir manter-se subindo, né? Porque tão devagarzinho assim, para levar 200 segundos, ele já cairia logo, tá? Então, vamos fazer a conta. Para descobrir qual é o tempo que ele permanece, que a pedra permanece no ar, a gente vai fazer o valor do x, do último x, do x onde ele caiu, menos o valor do x onde ele começou, tá? Então, primeiro a gente começa encontrando os zeros. A gente vai encontrar os zeros dessa função. Então, para encontrar os zeros, lembra, é fazendo Bhaskara completamente. Aqui, eu decidi fazer por uma daquelas outras maneiras de resolver uma equação de segundo grau. Lembram? Essa aqui é a forma de colocar em evidência. Mas cada um de vocês pode escolher a maneira que vocês acharem melhor. Qualquer um dos caminhos que vocês decidirem escolher para fazer, vocês chegarão nos mesmos valores. O x1 é o 0 e o x2 é o 5, tá? Bom, então a gente vai ter que fazer o x maior menos o x menor, que um deles é de onde a pedra saiu e o outro deles é onde a pedra chegou. Então, no caso, a gente vai fazer a conta de 5 menos 0. 5 menos 0 vai dar 5 segundos. Ô, Pro, o que aconteceria se eu tivesse feito 0 menos 5? Bom,
O que aconteceria nesse caso é que se você tivesse feito 0 menos 5, a sua conta teria dado menos 5, teria dado 5 negativo. E não é possível a gente ter um tempo número negativo, concordam? Como é que a gente faz um trajeto em menos 5 minutos? Não teria como, não existiria. Então, nesse tipo de conta, a gente vai fazer sempre o valor maior menos o valor menor, tá? Então, no caso, a resposta seria a alternativa letra C, que é 250 metros e 5 segundos. Ô, Pro, então não poderia dar esse valor nunca? Poderia, pode ser que tenha algum lançamento de alguma coisa que comece muito longe, que faça, sabe, um desenho assim, ó. Pode ser que chegue, mas é um número grande, são coisas mais específicas que chegariam nesses números, né? Então, não é impossível. Agora, o zero, sim. Como que ele percorre 250 metros em nenhum segundo? Ele não teria saído do lugar, tá bom? Próximo problema. O Sky Coaster é um simulador de voo de asa delta, que funciona como um pêndulo. A pessoa é lançada de uma certa altura e balança como num voo. O mais alto do mundo fica nos Estados Unidos, em Kissimmee, na Flórida, e tem 91,44 metros de altura. No Brasil, o único dos segmentos se encontra em Vinhedo, no estado de São Paulo, e possui 53 metros de altura. Então, percebam, o lá dos Estados Unidos mede 91 metros de altura. Aqui do Brasil, o maior que tem mede 53 metros de altura, tá? Um pêndulo como o Sky Coaster, com trajetória expressa por y é igual a 2x ao quadrado menos 4x mais 5, foi solto de uma certa altura. Qual a altura mínima atingida e a distância horizontal percorrida até o ponto mais baixo? Então, ó, primeira coisa que a gente precisa prestar atenção é uma função e é uma função quadrática. Então, mais uma vez, o desenho dela vai ser esse aqui, tá? Já daria para perceber mesmo, porque ele disse que a pessoa ela balança como um pêndulo. Então, o pêndulo ele faz isso, a pessoa vai ser lançada daqui. Ela vai balançar até aqui e depois provavelmente voltar até conseguir estabilizar para descer. Então ele quer perguntar, a primeira pergunta é: qual a altura mínima atingida? Então, quanto ele estava de altura do chão quando ele chegou aqui, ó, nesse lugar? Será que ele vai bater no chão? O pobre coitado? Será que a pessoa que for lançada vai bater? Qual é a altura que ela vai ficar aqui do chão? E qual é a distância do ponto onde ela foi lançada até esse lugar aqui, ó, onde ela quase esbarra no chão, quase bate o bumbum ali no chão? Qual será essa distância aqui, ó? Tá? Então, vamos ver. Primeira coisa que a gente tem que fazer, de novo, como eu quero saber qual é a altura mínima aqui, ó, onde ele chega na altura mínima, eu preciso mais uma vez encontrar o y do vértice. Para achar o y do vértice, eu vou ser obrigada a fazer a fórmula do delta, a parte do delta da conta. Por quê? Porque na fórmula do y do vértice, eu tenho
o delta, eu uso o delta, tá? Bom, então o delta deu menos 24, eu vou colocar aqui, eu já tenho o menos da fórmula, vou pôr o menos 24 e o 4 vezes 2. Fazendo a regrinha de sinais aqui em cima, vai ficar mais 24 sobre 8. Simplificando o máximo possível, o resultado vai dar 3 metros. Isso significa que, quando a pessoa é lançada lá de cima e vem caindo, 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 ela chega a uma distância de 3 metros do chão. Literalmente, ela quase bate o bumbum ali no chão mesmo, quase raspa o bumbum, tá? Deve ser aquele sentimento de levantar os pezinhos mesmo, né? Que é para garantir que não vai pegar nada ali, porque são só 3 metros do chão. E a distância horizontal, para eu descobrir quanto ela percorreu, desde a hora que ela saiu daqui até a hora que ela quase bateu no chão, eu vou encontrar o valor do x do vértice. Aí eu descubro onde é que ela quase bateu aqui no chão. Então, vai ficar o menos b. O b vale menos 4, então vai ficar menos da fórmula menos 4 sobre 2 vezes a. O a vale 2, vai ficar 2 vezes 2, 4. Fazendo a regra de sinais aqui, ó, eu tenho menos com menos, vai dar mais. Então, vai ficar mais 4 dividido por 4, que vai dar 1 metro. Isso significa que, do lugar onde ela foi lançada até o lugar onde ela quase bateu com o bumbum no chão, deu só 1 metro de distância, gente. Vocês têm noção? É praticamente a sensação de quem está lá em cima, é praticamente uma queda livre para baixo. Puf, vou bater no chão mesmo. Eu nunca fiz nada, eu não sou nem um pouco radical. Eu tenho medo até de lancha, eu tenho medo. Que dirá de asa delta, de sky coaster ou qualquer coisa do tipo. Mas eu acredito que se eu ficasse olhando alguém praticar esse esporte aqui, eu ia ter um infarto lá do chão. Só de olhar a pessoa caindo, despencando lá de cima. Então, a resposta desse exercício vai ser: a altura mínima atingida foi de 3 metros e a distância percorrida até o local onde ela quase bateu o bumbum no chão foi de 1 metro, tá bom? Então, reparem, um exercício, uma coisa que a gente faz para diversão, que é o Sky Coaster, ele tem que ser muito bem calculado, mas muito bem calculado mesmo, para que não dê nenhum problema para quem estiver praticando. Teve uma notícia alguns anos atrás de uma pessoa que estava praticando aquele que é um elástico, eu não sei se é bungee jump, eu não sei se é exatamente esse. Porque o que acontece com aquele elástico? Ele precisa ser muito bem calculado também, de acordo com o peso da pessoa, de acordo com a elasticidade do elástico que é usado, porque ele tem que ser elástico, porque senão a pessoa é dividida no meio, né? Imaginem, ela amarrada pelo corpo aqui. Se não fosse algo elástico, ela chegaria lá embaixo e ia simplesmente parar do nada. Aconteceria mais ou menos como num acidente de carro, que você está seguro pelo cinto. Se você estiver seguro pelo cinto, o cinto vai te prender ao banco do carro. Agora, se você não estiver com o cinto te segurando, assim que acontece o acidente de carro, você é lançado. Então, se tentassem fazer um bungee jump com uma fita, por exemplo, com um cabo de aço, a pessoa chegaria lá embaixo e ficaria só o corpo dela e ela continuaria, o resto dela continuaria, ela seria totalmente... Nem sei o que aconteceria com a coitada. Então, tem que ser um elástico para que tenha
esse amortecimento na hora que descer, que começar a subir. Então tem que ser um elástico, mas esse elástico ele tem que ser muito bem calculado para que a hora que chegue lá embaixo, o elástico não estique tanto que bata a pessoa no chão, né? E foi justamente isso que aconteceu em uma notícia que eu li há alguns anos atrás, que infelizmente a pessoa estava praticando esse bungee jump e a pessoa que era o instrutor não fez os cálculos direito e quando o rapaz, eu não sei, eu acho que era um rapaz, foi pular, o elástico foi muito grande. Teria que ter sido menor para o peso da pessoa, do rapaz. E o que aconteceu é que o rapaz não voltou. Ele simplesmente caiu em queda livre e ele foi para lá embaixo, porque o elástico ele não teve tempo de chegar num ponto onde ele não esticava mais, chegar no limite dele e voltar e passar a diminuir e voltar, subir, fazer a trajetória contrária. Quando o elástico ainda ia começar a chegar no seu limite, ele já tinha batido no chão. Então, são detalhes importantíssimos que a gente depende que as pessoas que trabalham com isso conheçam de função. Isso é para vocês terem ideia do quão importante é essa matéria. Vocês podem até estar se perguntando, professor, onde é que eu vou usar isso? Depende. Pode ser que você não use caso você não vá para nenhum ramo desse tipo que precise de matemática. Cada um de nós tem um dom, algo que gosta mais, e isso é maravilhoso. Eu sempre disse isso para vocês. Não ser um aluno que quer escolher algo de matemática não é crime algum. Simplesmente você gosta mais de outras coisas, de outras áreas. Você pode ser das artes, você pode ser das humanas, você pode ser de, assim, a área que você mais se apaixona não tem obrigação de ser a matemática. Não, você pode gostar de qualquer uma. E isso é o legal. O fato, se nós só tivéssemos matemáticos na Terra, quem é que ia ser médico? Quem é que ia aguentar ver sangue para fazer cirurgia? Quem é que ia ser instrutor de Sky Coaster? Eu não. Eu posso até ir lá para fazer essas contas, mas bem longe deles. Bem longe das pessoas que vão praticar, bem longe de praticar isso. Eu não teria coragem. Então, o legal é isso. O legal é você ter cada pessoa gostando de uma coisa, porque quando a gente gosta daquilo, a gente vai fazer aquilo com o maior amor possível. E é dessa maneira que a gente tem sucesso, é dessa maneira que a gente consegue fazer o nosso papel direito. O que a gente estudou para fazer, a gente só faz bem quando a gente gosta muito. Então, não precisa ser matemático de jeito nenhum. Se você não é muito chegado em matemática, não tem problema. Isso não é um crime, isso não é um defeito, de maneira alguma. Agora, o fato de você não gostar muito de matemática não te traz o direito de você não aprender. Você precisa aprender sim, porque na sua profissão, você pode não usar todos os dias, pode até não usar a função quadrática, mas alguma coisa da matemática você vai usar. E isso vai fazer falta para você no futuro. Então, precisa estudar, precisa aprender o máximo que for possível. É igual a mim. Se eu não tivesse, eu não sou chegada na língua portuguesa, não gosto. A minha área é a matemática. O que eu me apaixonei foi a matemática. Mas, se eu não tivesse estudado o português, como que eu daria aulas de matemática? Falando tudo errado?
escrevendo tudo errado? Não tem condição, né? Não tem condição nenhuma um negócio desse. Então, a gente precisa conhecer um pouquinho de tudo. Se especializar, você vai se especializar naquilo que você gosta. Mas conhecer, a gente precisa conhecer um pouquinho de tudo. Então, todas as vezes que passar pela cabecinha de vocês a seguinte pergunta: onde eu vou usar isso? Lembrem-se desse problema, que no dia que vocês quiserem pular de Sky Coaster, não me contem antes, pode me mostrar as fotos depois, mas não me contem que vocês vão fazer isso antes não, porque eu não vou deixar. Então, o dia que vocês decidirem que vão pular de Sky Coaster, vocês se lembrem que a pessoa que estiver organizando lá os equipamentos para você, ele tem que conhecer função quadrática, tá? Pode chegar nele e perguntar: moço, você conhece função quadrática? Você fez essas contas direito aqui? Porque a minha professora de matemática falou que se eu fosse pular de Sky Coaster, eu tinha que fazer essa pergunta. Aí eles vão olhar para você e vão falar: não, eu sou só o instrutor. Eu estou aqui só para verificar se você amarrou direito se você está com o equipamento correto. Quem fez todos esses cálculos foi a pessoa que projetou o Sky Coaster. E aí você não vai saber, vai continuar sem saber se a pessoa sabe função ou não. Mas é isso. Então, todas as vezes que passar isso pela cabecinha de vocês, onde eu vou usar, lembrem-se desse exercício, tá bom? Mais um exemplo, então. Ó, uma avenida curva pode ser descrita pela equação ou pela função y igual menos x ao quadrado mais 10x. E essa avenida é cortada por uma rua descrita pela equação y igual 4x mais 5. Pietro aguarda Michele em um ponto de intersecção entre a avenida e a rua onde o 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 8. Quais as coordenadas para que Michele encontre Pietro? Então, primeira coisa, reparem no seguinte. Nós temos uma rua que tem um formato curvo, que é representado pela função menos x ao quadrado mais 10x. Já deu para ver que essa rua aqui é uma parábola, tá? E essa rua aqui é uma rua reta. Então, nós temos uma parábola, assim, nesse formato, porque ela é negativa no A, então a concavidade é para baixo. E nós temos uma reta cortando essa rua. E o Pietro, ele está aguardando bem aqui, ó, bem nesse encontro. Então, o que a gente precisa fazer? Começar fazendo. Então, primeiro, a gente precisa encontrar onde, em qual ponto, essa equação aqui, quadrática, é igual a esta equação. Eles estão num ponto de intersecção, não é? Eles estão num ponto que pertence tanto à rua reta quanto à rua que é uma parábola. Então, a gente precisa primeiro encontrar qual ponto de intersecção é esse. Então, resolve aqui, deixa x ao quadrado e x de um lado, passa número para cá também, porque a gente vai cair em uma equação de segundo grau, tá? E aí temos que resolver por qualquer por qualquer um dos métodos que a gente já aprendeu. Bhaskara, fatoração, colocar em evidência, qualquer uma das maneiras a gente pode resolver. Esse aqui, para mudar um pouco, eu resolvi por soma e produto. Então, se vocês resolverem por Bhaskara, vocês vão chegar nessa mesma resposta, tá? Então, por soma e produto, eu cheguei que o x1 é 1, x' é 1, e o x duas linhas é 5.
tá? Então, eu tenho que os valores de x são 1 e 5. Aí vocês vão me perguntar, pronto, professor, agora significa que o Pietro são duas pessoas, ele está em dois lugares diferentes. Não, aí volta a interpretação. Reparem aqui, ó, no enunciado ele diz, ó, aguarda Michele em um ponto de intersecção entre a avenida e a rua, onde o x é maior que o 2 e menor do que o 8. Isso significa que o x igual a 1 não serve, porque ele não é maior que 2. O 1 não é maior que 2. O 5 serve, porque é tanto maior que 2 quanto menor do que 8, tá? Então, nós chegamos aqui, ó, que os dois pontos de intersecção que nós temos são o 1 e o 5, mas o único ponto que é válido é o 5, tá? Então, eu já achei que as coordenadas, o x é o 5, o x dessa coordenada onde o Pietro está, o x é o 5. Agora é só a gente substituir na fórmula aqui para a gente descobrir qual é o y desse ponto x aqui. Ô, Pro, poderia ter substituído na outra fórmula? Sim, só que essa aqui é mais simples, né? A conta dela é mais simples. Então, 4 vezes 5, 20. 20 mais 5, 25. Então, o y seria igual a 25. Ou seja, as coordenadas do ponto onde Pietro está são o x igual a 5 e o y igual a 25, tá bom? Então, é assim que a gente faz quando o exercício é desse estilo, ok? Chegou a vez de vocês. Então, peguem os exercícios, cuidado na hora de ler o enunciado do exercício, prestem atenção, porque nesse tipo de problema, o enunciado faz toda a diferença. Ler o enunciado e entender o exercício é cerca de 70% do resultado final. Então, essa interpretação do exercício é muito importante, tá bom? Beijos e até a próxima aula.